Segundo um artigo da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, ou PNAD, dos anos de 1965 até 2014, 70% dos livros nacionais publicados eram dominados por homens e mais de 90% eram de homens brancos. Mais de 10 anos se passaram, a gente está em 2025, e essa crescente teve uma pequena amostra de 3% de lá até aqui. Muito disso teve um boom gigante por conta dos acontecimentos com George Floyd, e os livros mais procurados foram sobre racismo. E hoje a pergunta que fica é: qual é o papel do negro na literatura, né? O que a indústria e o público espera do autor negro e das obras negras, né? A gente vai trocar uma ideia depois da vinheta. E para trocar ideia comigo hoje, estou aqui com a Mística, que era a Milena e se transformou no Anderson. Meu grande amigo, autor, escritor, poeta, quadrinista. Homem negro. Homem negro. Você pode se apresentar pro pessoal? Uma boa tarde, bom dia ou boa noite. Eu sou Anderson Chonde, sabe que eu tenho um dom de fazer poesia, eu faço isso todo dia. Mas, por favor, não me chama de poeta, nem me chama de escritor. Na verdade, eu odeio esse negócio de rótulos. Só pra me rotular de alguma coisa, podem me chamar de pregador. Mas calma, não é esse tipo de pregador. É o cara que pega a dor, transforma em verso, transforma em poesia, transforma em amor, porque é isso que eu sei fazer. Já que eu sou Anderson Chon, poeta crônico, muito prazer. Cara, eu amo essa abertura. Isso foi a abertura do HQ Mix, né? Foi. Isso tava junto do discurso do HQ Mix. Mas isso é uma poesia que eu faço já tem uns 10 anos aí, cara. Cara, é muito legal. Eu gosto muito dessa sua abertura, né? Muito obrigado. Será que eu tenho dom de fazer poesia e eu faço isso todo dia? É basicamente como a gente se comunica, né? Exatamente. E isso é um belo gancho, né, pra gente falar. Tipo, você não gosta do rótulo, mas geralmente bota a gente nessas caixinhas, né? A literatura negra. E o que o público espera da literatura negra, do seu ponto de vista? Cara, eu acho que é um problema a gente entender a literatura negra como um gênero literário, né? Como se todas as literaturas negras elas fossem da mesma forma. Eu acho muito esquisito que em suas diversas vertentes, e isso poderia ser a literatura, poderia ser a dança, poderia ser a música, quando você está associado a pessoas pretas, as pessoas esperam sempre alguma coisa em específico. A gente é nerd pra caramba, né? Então a gente jogava jogos de luta, e uma vez eu fiz uma pesquisa nos jogos mais antigos de luta, a gente vai perceber que personagens negros, ou eles lutam dançando, ou eles lutam boxe. Muito influenciado por Mike Tyson, né? E pelo dancehall ali da Jamaica e tal. Então, até em jogos de luta houve uma limitação, assim. Aí quando a gente vai pra literatura, espera-se que, sei lá, se fale de protesto, que se fale de racismo, que se fale de gueto, como se a literatura feita por pessoas pretas tivessem que falar sempre sobre a mesma coisa, assim. Eu poderia aqui citar 1 zilhão de exemplos de como as pessoas me abordam, elas acham que eu vou falar do que elas esperam que eu fale, assim. E eu gosto dessa surpresa, sabe? Sim. Porque tem alguma coisa nessa expectativa delas que é racismo, e elas ainda não perceberam. E não se dão conta disso. Isso, eu acho engraçado quando me perguntam, inclusive a gente estava conversando isso no off, né? Eu falo, pô, eu desenho personagens pretos e aí tem uma gama de personagens enormes que eles não falam necessariamente de racismo. Tá no subtexto porque tá no nosso dia a dia, é o que a gente vive e tal, mas não é o ponto principal. E geralmente me perguntam, esse personagem fala sobre o quê? Eu falo, pô, aventura, ficção científica e tal. Mas não fala sobre racismo? Eu falo, mano, não necessariamente, sabe? Tá nas entrelinhas, pode ser uma alusão ou outra feita ali e tal, mas não é sobre isso. A gente tem outras histórias pra contar. Com certeza. Ou então, é a certeza, né? Diversas vezes acontece comigo de tipo, não, sou um cara que fala da sua comunidade e tal, não sei o quê. Não, sabe? Meus livros, eles não têm um espaço específico, exatamente porque eu gosto de que quando a pessoa leia, ela consiga entender que é o lugar onde ela está, assim. Então, fora dos Estados Unidos da África, que esse de fato é recortado, a gente está fazendo ali uma ficção com o continente africano, mas os outros, ele tem todos os tipos de espaço, mas diversas vezes eu sou apresentado como o cara que fala sobre a sua comunidade. Aí eu tenho que negar essa informação, dizer assim, galera, não tanto, e assim, posso falar se eu quiser, mas eu não posso me sentir obrigado, só porque eu sou negro, moro em determinada comunidade, que isso tem que estar na minha literatura, sabe? Sim. Eu acho que é uma revolução do autor negro quando em algum momento ele resolve falar sobre qualquer coisa, sabe? Porque ele entende que tem pessoas que estão
mais na linha de frente, eu vou poder chamar assim, sei lá em Salvador, por exemplo, como Sarau da Onça. Sarau da Onça é maravilhoso, poesia de protesto, é só feito por pessoas pretas, mas eles estarem fazendo isso, eles, por exemplo, me dão a possibilidade de fazer uma poesia simples de apresentação, sabe? Sim. Fazer uma poesia evocando que as pessoas merecem mais alguma coisa, fazer uma poesia sobre se apaixonar dentro do ônibus, exatamente para ser o cara que vai dizer assim, ó, não tenho essa expectativa em cima de mim, eu vou ser o que eu quiser. Livro e livre são quase a mesma palavra, porque a literatura é a arte da liberdade, né? Mudou uma palavra, uma letra. Foda isso. A ideia da poesia, porque eu tinha um pensamento muito, muito fechado para isso, né? Quando eu era mais novo. Porque a gente não tinha muito acesso, a informação demora para chegar pra gente. Quando me falavam de poesia, na minha cabeça vinha uma pessoa branca. Então eu não tinha essa referência, esse acesso. Uma pessoa morta também, né? Uma pessoa morta. Geralmente era esses dois estereótipos que a gente bate na cabeça e pensa assim, poesia é coisa de gente branca, mas não é. A gente faz poesia, a gente escreve, a gente conta, e aí a Conceição fala sobre a escrevivência, né? Sim. Da forma poética, da forma bonita, contar o que a gente passa, não só das nossas dores, mas as coisas positivas também, muito que a gente tem pra contar. E se a gente voltar pra história, quem é que contava as primeiras histórias, né? Sim. De onde veio a população, de onde veio o mundo. E é estranho como a gente não consegue casar o que é que o público espera da gente, mesmo a gente sabendo o que eles querem. Então, pô, a gente tá condicionado a falar sobre dores. Ou a gente tá condicionado a falar sobre determinadas violências específicas. Você já assistiu o filme Ficção Americana? Não assisti, cara. Daniel puxa minha orelha pra caramba. Você tava falando aqui, eu lembrei disso. Eu lembrei que eu ainda não assisti isso. Ele é um filme específico e muito certeiro em bater nessa tecla. Porque é um escritor que tá tentando fazer o livro dele, eu não lembro o gênero, acho que é ficção científica até, e ele quer lançar e tal, e os livros dele nunca têm sucesso. E aí ele vai em umas livrarias ver, o livro dele tá sempre na prateleira de pessoas negras, não na ficção científica. Sim. E aí ele veste um estereótipo lá do negrão, que é o gangsta e tal, e faz um livro estereotipadaço e o livro bomba. Basicamente como o livro da Impostora. A Milena já falou aqui. Sim. Você já leu? Não conhece? O da capa amarela, não é? Isso. Sim, tô ligado. E, tipo, tem uma mulher branca escrevendo sobre cultura asiática e tal, e o livro bomba, eles não esperam, porque é uma escrita roubada, né? Sim. Então, tipo, é muito curioso ver que as pessoas nicham a gente e ainda assim não querem conhecer uns escritos novos, né? Sim. Tem um dito que eu penso muito que é sobre os X-Men. Eu ia guardar isso pra gente falar mais pra frente, mas eu acho que já pode jogar. Então, posso dar só um exemplo antes, assim? Eu trafego também pelo stand-up comedy. Uhum. Lá em Salvador, fiz shows em algumas casas de comédia. Eu estive no Rio de Janeiro, também fiz. Só que eu faço poesia, assim. Porque eu entendo que rir e divertir talvez esteja na mesma prateleira. Então, quando você faz ali uma série de piadas, conta histórias, tal, não sei o que, você vai fazer as pessoas rirem. Se você leva poesia, essas pessoas se divertem, sabe? Não necessariamente elas vão gargalhar, mas elas estão se divertindo ali porque é encantador, assim. Então, eu faço stand-up comedy com poesia. Uhum. E aí duas coisas aconteceram que eu acho que vão nessa direção de, tipo, o que se espera, sabe? Eu conheci uma não sei se eu posso dizer que ela é comediante, porque ela não fez ninguém rir, assim. Era uma palestrante. Exatamente. Uma palestrante tentando fazer pessoas darem risada. E no camarim, assim, aí o Felipe Ferreira falou com ela assim, pô, o Sean faz poesia com stand-up e tal, não sei o quê. Isso eu tava lá no Rio de Janeiro. E aí ela falou, pô, então você devia estar na Lapa. Porque a Lapa é esse lugar boêmio, dos artistas, tal, não sei o quê. Aí eu falei assim, pô, eu tava lá ontem. Aí ela, e aí, fez muito dinheiro? Aí eu falei, oxe, eu tava bebendo com os meus amigos, sabe? Ela já botou você no trabalho. Acho. Exatamente, na cabeça dela, talvez eu fosse aquele artista de rua, poeta, que tava com um chapeuzinho ali no chão, declamando pra todo... Cara, ela não conseguiu entender que, por exemplo, não, o Sean é um escritor bem-sucedido, que ele tava na Lapa sexta-feira de noite, se divertindo com os amigos, assim. E toda vez que você se apresenta com stand-up, vai todo mundo no final, né? E todo mundo vai dizendo seus arrobas e tal. E eu fui e falei, meu arroba tá Anderson Sean. E aí o cara que veio depois de mim falou assim, caramba, até o jeito de Sean falar é inteligente. Eu fiquei, pô, mas eu falo, sabe? Eu simplesmente falo, assim. Mas porque o que se espera do comediante preto de stand-up é o cara que fala errado, o cara que vai contar, que vai rir da própria pobreza, Então, quando você tem esse lugar do cara que vai ali declamar poesia, é tipo, uau, pô, o cara fala inteligente, assim. Uhum. Então, ninguém tá esperando que esse lugar intelectual seja de um negro, assim. Do mesmo jeito que na literatura também não se espera, assim. Nos quadrinhos, pô, aí menos ainda, assim. Parece que a gente vai ter que sempre estar falando ali sobre a realidade, sabe?
Taylor conta sobre a realidade. Sim. Cara, para com essa porra. Deixa eu contar uma história fantasiosa, pô. Deixa eu inventar uns negócios. E para esse negócio de todas as realidades pretas são iguais, sabe? Como se a realidade fosse um substantivo que contasse sobre um monte. Não, cara, não é por aí. Geralmente é um preto que fala por todos, né? Na cabeça dele. Exatamente, Nossa, isso é estranho. Pra mim cai mais ou menos isso, né? Então eu falo, pô, eu sou do Rio Grande do Sul. Aí já ficou, como assim? Tem negros no Rio Grande do Sul? A gente fala, ô gente, que isso? Rio Grande do Sul é de ter a maior comunidade candomblé, né? É o estado com o maior número de terreiros de candomblé. E tem o quesito da religiosidade também, né? Sempre que a gente vai falar de religião ou de ancestralidade, esperam que a gente vá falar de determinada cultura ou religião em específico. A gente não pode falar de ancestralidade falando dos nossos próximos, né? De pessoas que vieram antes da gente, tipo, inacessível, nossos avós, nossos pais, pra contar as histórias deles também. Tipo, e não necessariamente aquela história triste, de, tipo, saiu de tal lugar pra viver em tal lugar. Não, mas de saber que pessoas sonhadoras também tinham suas ambições, seus desejos, suas vontades, enfim. De conhecer pessoas próximas, de pessoas iguais também, pra dividir aquele momento. E aí cabe isso que você falou, né? As pessoas às vezes saem pra se divertir, pra trocar ideia. Exatamente. E aí estão naquele lugar, elas estão nichadas como a pessoa que tá trabalhando naquele lugar. Tipo, nossa, isso me acontece muito, cara. Tipo, Eu adoro o começo de Nós, do Jordan Peele, porque é uma família bem-sucedida. O começo é somente isso, uma família bem-sucedida que tá passando, tem uma casa de veraneio, se eu não me engano, eles estão indo pra essa casa de veraneio. Pronto, assim, não é e é uma família toda preta, né? Então, aí você fica imaginando, cara, quais são os filmes que a gente tem isso com a família preta? Tipo, pô, uma família preta bem-sucedida, imagina assim que eles são bem de grana e que eles têm uma casa e que, pô, eu fiquei pensando, caramba, velho. Por que isso me chamou a atenção, sabe? Sim. Me chamou a atenção porque eu vi isso pouquíssimo em filmes. Não é convencional. Tem um filme ele é comédia, terror, tipo aquele Todo Mundo em Pânico e tal, que é Blackening, se eu não me engano o nome. São todos atores pretos dentro de uma casa, criticando toda a ideia de, filmes de terror, o negro sempre morre no começo. Ou então eles não têm a própria casa de veraneio, tem que pedir alugado pra alguém. Ou, tipo, você não pertence a esse lugar e tal. Então todas as críticas estão nesse filme. E aí tem um jogo que eles abrem lá, eles têm que jogar pra sobreviver, e cada casa desse jogo tem alguma fala racista ou estereotipada. E eles têm que saber lidar com aquilo. E aí, tipo, acusem na sala a pessoa mais negra. Aí os caras ficam, o que é ser negro? Né? O que é ser mais negro? Tipo, aí tem o cara que fala, pô, eu sou palmiteiro. Não, é ele então. Eu sou tal coisa. Não, é ele. Eu votei no Trump, sabe? Esse não é. Não tem como. Então eles ficam tentando tirar o corpo fora. E aí, tipo, construindo esses estereótipos ali, a gente vai desconstruindo e entregando para as outras pessoas, para que elas não repliquem. Só que muita gente não entende isso. Esse que é o problema. É igual The Office, né? Tipo, tirando um pouco do gancho. Tem um episódio que fala sobre racismo e o cara comete todos os crimes contra direitos humanos possíveis. E as pessoas não entendem que aquilo é uma crítica, né? Que não é uma apologia. E elas saem replicando tudo aquilo, inclusive para autores, inclusive para o livro que eles vão ler. Essa semana eu tava pesquisando sobre o livro Lugar de Negro, da Lélia. Sim. E aí tava fazendo uns recortes lá nele e tal, e aí o lugar de negro também foi colocado primeiro fisicamente, depois estruturalmente, aí socialmente, e aí a gente começa a levar isso pra dentro da literatura também, pra dentro dos quadrinhos. O que uma pessoa negra tem pra contar? Tipo, coisas corriqueiras, coisas normais. Tudo, sabe? Ela tem tudo pra contar que uma pessoa branca tem pra contar, que uma pessoa amarela tem pra que uma pessoa indígena, sabe? Sim. É isso, essa ideia de que a gente esqueceu que a literatura, ela pode ser ficcional, sabe? Então, eu posso escrever sobre um jovem que é perseguido pela polícia, mas eu posso escrever sobre um guerreiro em cima de um dragão soltando fogo num castelo, sabe? Sim. No final das contas, os dois podem ser literatura, mas o que vai soar é que se eu escrever sobre o jovem fugindo da polícia, alguém vai achar que sou eu, que é o meu familiar, parece que não é nos dada a opção de ser ficção, sabe? Sim. E de alguma forma isso impacta bastante no mercado, porque o mercado vai colocando nas prateleiras como ficção americana. Assim. Então, se eu escrevo a minha história é de literatura negra. Assim. Aí se a pessoa lê e, pô, não tem, pô, cadê a polícia oprimindo e tal, não tá aqui, pô. Então o cara fica decepcionado, mas por nada, sabe? Ele nem sabe se gostou, aquele negócio que você falou, né? O cara que assistiu Capitão América 4 e diz assim, pô... Nossa, ele é estranho pra mim. Ele é estranho pra mim, sabe? Que expectativa que esse cara tava, assim? Se o marketing todo... Não, construíram ele lá na série. É verdade, na série a gente já sabe que ele é o Capitão América. O cara assiste
Então tem um pouco de como esse mercado está viciando essas pessoas no que se entende ser por arte produzida por pessoas pretas. É isso. E é muito difícil reconhecer a história com um protagonista preto, né? Ou às vezes só nos bastidores. O que eu ia citar de X-Men, as pessoas amam X-Men. As pessoas pegam a analogia, nossa, eles falam sobre os direitos civis lá dos anos 60. Já fiz post sobre isso, falando as semelhanças que tem na construção de cada personagem. Mas aí, se olhar pra trás, a gente vê lá o Dwayne McDuff criando o Sindicato do Sangue dentro da Milestone e tal. Também é um supergrupo, também passa por essa repressão, mas eles querem uma emancipação. Então, eles contra o governo, usando seus poderes, se descobrindo quem eles são, se aceitando a aparência que eles são. É muito baseado em X-Men. Mas é pela perspectiva preta. Então, tipo, as histórias são totalmente corriqueiras. E as pessoas negam isso, porque não tem o direito de ser fantasioso. Não tem o direito de ser normal. Tipo, o Dwayne McDuff, ele tem que falar de racismo. Tem que estar explícito lá isso. E não tá. E são histórias muito bem contadas, muito bem elaboradas dentro disso tudo, que cai no ostracismo, sabe? Não é o Chris Claremont escrevendo, não é um cara branco escrevendo, é o McDuff. Acho que o próprio X-Men, ele trabalha essa ideia, né, do que é uma sociedade contra um grupo, né, contra um grupo social. E, pô, eu acho que tem um monte de nerd aí que leu, viu e não conseguiu entender, assim. Do mesmo jeito que Star Wars é sobre política o tempo todo, sobre golpes de Estado, assim, e a galera não consegue entender. E aí me vem o que é essa reflexão seletiva, né? Então, o que é de X-Men que eu posso entender, talvez eu queira entender, sabe? Sim. O que eu posso pegar e fazer uma análise para entender direitos civis, para entender como o mundo é melhor se ele for mais plural, para entender o Magneto não como vilão, assim. Eu não tenho, se eu sou uma pessoa de minoria, eu não consigo olhar o Magneto e dizer que esse cara é um vilão. É impossível. Eu li dois quadrinhos dele, não vou lembrar o nome agora, que sou péssimo com o nome, mas ele já tá mais velho e tá com menos poderes, mas ainda com essa sede de vingança por causa do que aconteceu em Genosha e tal. Cara, cada parte desse quadrinho eu ficava, caramba, eu entendo muito esse cara, sabe, velho? Eu entendo muito. Porque a gente não vai fazer isso porque a gente não tem a quantidade de poderes que ele tem. Sim. Se tivéssemos, talvez a gente pensasse, pô, quer saber de uma coisa? Deixa eu decidir isso aqui, assim. Tem um vídeo que me chama muita atenção, que é um vídeo de uma mulher loira no Rio, se eu não me engano, que ela tira o cinto pra bater no entregador, assim. Esse vídeo é absurdo. Eu fiquei imaginando, cara, se esse cara, pelo amor de Deus, gente, não tô fazendo apologia à violência, não estou fazendo apologia à violência, mas imagina o rumo desse vídeo se esse cara esquiva e dá um soco nela. Ele só esquivou, porque é o certo a se fazer, assim. Mas já pensou quando a coisa for o contrário, que é o que a figura do Magneto diz, assim? Sim. A figura do Magneto faz a gente refletir sobre isso. Pô, e se os grupos minoritários, uma hora, disseram assim, cara, já chega, pô, vamos pra cima. É aquela lógica de, pô, por que eram muitos mais escravizados do que senhores? Por que todo mundo não se reuniu e quebrou tudo, assim? Tem uma lógica psicológica ali do domínio, do funcionário do mês, né? Que todo ano um era liberado porque se comportava bem. A gente... Isso ficaria um episódio muito longo para explicar tudo isso. Mas é entender o que essas histórias estão ensinando pra gente e a gente não tá aprendendo, sabe? A gente tava falando sobre isso essa semana, eu tava falando com amigos, enfim. Eu converso com muita gente sobre os assuntos aleatórios, assim, aí casa de voltar neles, vira e mexe. Mas a ideia da reação, né? O que as pessoas geralmente esperam que seja a figura da reação. Sim. Então, quando eles veem o Ciclope reagindo, pra eles é muito bom. Pra eles porque na minha visão o Ciclope é um homem branco. Não tem discussão sobre isso. Não tem. Aí, geralmente colocam ele não é branco, ele é mutante. Pra seguir a mesma lógica dos judeus. Só que judeus ainda é branco, sabe? Então, vamos aí, né? Calma. E aí, se a gente levar essa narrativa pra Tempestade, por exemplo, como se ela fosse a líder revolucionária, aí ela ia estar naquela caixinha que também tem a questão do gênero, né? Da negra raivosa, da negra que vai reagir. E aí entra nesse exemplo que você falou, da mulher lá que tava batendo no cara, e aí tem o direito à reação. Pelo menos defesa, sabe? Tipo, empurrar, se afastar e tal. Pô, não bate em mim. Ele ia ser crucificado, ia ser visto como vilão. A gente não tem esse direito a reagir, sabe? Independente do que esteja acontecendo, seja a mulher que tá tentando bater com o cara com um cinto, seja a pessoa na internet que leva hate pra caramba por causa de uma coisa simples
E aí quando vai responder, já era. Tá vendo? Mal educado, tá vendo? É assim que você responde às pessoas, sabe? Eu falei isso num post seu essa semana, né? O cuidado que a gente... Pra ensaiar, né? O ensaio que você falou, de uma série. Sim, um ensaio da HBO Max, exatamente. Se a gente pudesse ensaiar como a gente vai falar com uma pessoa pra ela não achar que a gente tá raivoso o tempo todo ou sendo agressivo, a gente só tá se posicionando, tipo, pô, isso não é legal. Enfim, e aí muita coisa se perde também nos tons de cinza. Ou ela é boa ou ela é ruim. Ou ela é preta ou ela é branca. Ou ela é assim ou ela é assada. Ou ela é pacífica demais ou ela é agressiva. E quando a gente leva pra literatura, eu acho que as pessoas já entram na ideia de ler um livro com isso. Ah, toma aí Sueli Carneiro. Então as pessoas ficam, não, a Sueli é faca na bota o tempo todo. Ela vai... Às vezes ela tá te contando uma história. Às vezes ela tá te falando, pô, deixa eu contar o que aconteceu aqui. Sim. Só pra gente entender e situar o que tá acontecendo no mundo. Como é que a gente veio parar nesse lugar. A própria Neuza lá em... Tornar-se Negro, ela conta uma história pra gente, tipo, a gente tá nesse lugar, a gente precisa se descobrir por isso e aquilo, e não é nessa ideia de violência, né, nessa ideia do estereótipo e tal, é dando uma luz pra gente. Isso tem várias literaturas, várias a Cida Bento também no Pacto da Branquitude. Fica assim, eu já ouvi gente falando como se fosse uma guerra a brancos, e, cara, não é nada disso. É uma reflexão sobre a sociedade, cara, tipo, enxerga a sociedade a partir do que ela tá mostrando, e você vai ver que tudo que ela tá falando é real. Mas é aquilo que a gente falou, precisa estar numa prateleira, assim. Se não tiver numa prateleira que é X, é Y, enquanto autores brancos, eles podem ser o que eles quiserem, sabe? Mas a gente precisa estar numa prateleira, assim. A minha literatura vai para todas as direções um pouco por conta disso, assim. Então, eu já escrevi poesia, já escrevi romance, já escrevi quadrinhos. E, assim, vou fazer ainda muito mais. Quero fazer literatura infantil, quero fazer conto, para que eu possa dizer isso. Cara, eu posso ser o que eu quiser, cara. Se eu quiser ser uma coisa assim, eu era CLT. Só cumprir, bater o ponto e fazer a mesma coisa o tempo todo. Exatamente. É real. É a criatividade, né? A gente elaborar isso. E tem eu só vou fazer um resgate de um ponto que você falou que eu achei muito interessante. Uma declaração de guerra à branquitude, né? E quando a gente fala Pacto da Branquitude, é como o mundo se comporta ao nosso redor. E não é uma declaração de guerra, porque às vezes o branco não se reconhece como raça. E aí tanto está refletido no imaginário popular isso de uma forma tão intrínseca, tão profunda, que a pessoa vai procurar um livro, não porque a pessoa é branca, mas é porque está reforçado no imaginário popular. Tipo, falar o cara do cyberpunk, vai uma pessoa branca. Sim. O cara da poesia, outra pessoa branca. Então, eles já não esperam que vai ter uma pessoa preta, referência naquele assunto, em qualquer assunto, em qualquer parte. Né? Pra mim é assustador quando a gente pensa, por exemplo, o caso do Avatar, que James Cameron faz o Avatar 1, passa 15 anos pra fazer o Avatar 2. Aí você pega Spike Lee, que Spike Lee é professor de cinema, sabe? Um dos maiores cineastas que a gente teve em todos os tempos. O Oscar deu a ele o Oscar de serviços prestados, né? Sim. Com cara em atividade. Aí ele ganha esse Oscar, no outro ano ele ganha de roteiro com o Infiltrado na Clã. Sim. Então, foi uma forma de dizer assim, aquele ali pode ficar 15 anos pra fazer um filme e eu não vou entender ele como aposentado. Esse aqui que tá produzindo, sei lá, de 2 anos, 3 anos, não. Ele tem todo vamos homenagear ele aqui. Cara, que homenagem é essa? Então, essas coisas que quando a gente coloca na balança, assim, e pra mim fica muito assustador quem negue isso. Outro ponto maravilhoso que você tocou, o Oscar, né? A premiação de que eles foram premiar um filme negro, entre aspas. Ganhou o Green Book. Meu Deus do céu. Esse é um assunto que eu não queria tocar, mas você tocou num ponto tão certeiro que eu fiquei tipo, cara, as pessoas levantaram e saíram da sala. Não dá. Eu escrevi durante 2 anos pro Jovem Nerd, assim, essa é uma informação também que eu não divulgo muito. Meu primeiro texto foi criticando o Oscar. Assim, eu lembro que a chamada era ótima, assim, que era o Oscar é um sorvete de coco, às vezes com granulado. Assim. Nossa. Porque, assim, eu não lembro de quando é o texto, mas até aquela época, num cálculo matemático, o Oscar só premiava negros de 2 em 2 anos em uma categoria. Assim. Então, assim, é um absurdo, e aí, às vezes, premia Green Book, sabe? Assim, você fica, cara... Por quê? Por quê, sabe? Com outro filme de... Era Infiltrados na Clã? Na época? Não. Não vou lembrar. Eu não lembro, mas tinha um filme, acho que era até do Spike Lee, né? Aí eu acho que vem outras questões também, tipo, a gente precisa dessas premiações, sabe? Se a gente sabe que eles não querem a gente lá, a gente precisa estar lá, não sei, eu quero, sabe? Sim. Eu quero furar a bolha de dentro, assim. Então chegar lá e dizer, não, beleza,
tô aqui, a gente pode chegar e tudo mais. Subir, fazer um discurso que quebre as pernas da galera, assim. Eu acho que a direção é mais ou menos por aí. Mas eu entendo também quem negue, quem diga... Porque é isso, pô, se eu tô escrevendo e a galera sempre vai ler da mesma forma, então eu não tô escrevendo pra eles, sabe? Sim. Eu tô escrevendo pra quem de fato valoriza essa literatura, pra quem vai pegar isso e vai adaptar, pra quem vai levar isso pra dentro das escolas. Me importa mais escrever pra essas pessoas do que, sei lá, ficar brigando pra ter o prêmio que a gente sabe que a gente não vai conseguir, Sim. sabe? E não é que não vai conseguir porque não é bom. Não é por isso. Não é por mérito ou algo do tipo. Não. O Anthony Mack falou sobre isso esses dias, né? Que, tipo, tem gente que tem condição e amigos e contatos e chega rapidinho no sucesso. Ele tá aí há tantos anos agora que ele foi se tornar um símbolo, né? Que é o Capitão América e tal. Tem uma banda chamada Lila. Uma banda antiga pra caramba, assim, ruim demais, assim. Que a vocalista é uma mulher loira, o guitarrista é um homem branco e tal. E ela tava contando uma história uma vez no programa do João Gordo, que ela foi na Disney Channel entregar alguma coisa e aí olharam ela, branca, loira, deram a ela um programa pra apresentar. Assim. E ela contou essa história de um jeito tão alegre e tal, que eu falei, velho, cara, ela não percebe o problema disso, assim, de tipo, os caras, elas não precisam ter qualidade, sabe? Ela só era branca e loira, alguém deve ter feito um teste mínimo, falou que essa pessoa sabe falar, e pronto, assim, vamos dar um programa a ela. Será que isso teria acontecido se fosse uma mulher preta de Black Power? A Disney Channel ia dizer assim, pô, que mulher linda, vamos dar um programa pra ela. Assim. E a galera só sai contando essas coisas. Contando. Por isso que, será que precisa estar nesse espaço? Será? Eu quero estar. Eu quero ganhar meu Jabuti, eu ganhei meu HQ Mix, eu quero ganhar meu Eisner, eu quero ganhar todos esses prêmios e dizer assim, ó, eu tô fazendo isso, fazendo literatura preta. Agora, o que é a literatura preta? Todas as literaturas. Eu poderia falar sobre é o que você tá contando. Exatamente. Essa semana teve um vídeo da Raven falando sobre como foi os bastidores lá da série dela e a convivência deles na Disney. E ela falou, tipo, gente, eu tava lá há tantos anos, eu tinha tantos programas, eu era famosa desde os 2, 3 anos, ela fala, mas chegou a Hannah Montana, eles deram destaque pra ela. Ela só chegou lá. E aí eu fico perguntando, lá que você falou no começo lá da pessoa falar, ele fala inteligente. Será que a Hannah Montana falava inteligente? Será que essa pessoa que você falou aí do programa, será que ela falava inteligente? Branco? Ela falava branquês? Ela falava branco. Se vestia branco, andava branco. Eu ando branco, falo branco, ando... É por aí, cara. Cara, isso... Enfim, a gente tá pra encerrar já. Você quer fazer alguma consideração final? Você quer fazer uma... Cara, pra mim tá ótimo, assim. Eu adoro papo, assim. Eu adoro papear, adoro falar sobre esses assuntos rindo, assim. Sim. Porque eu acho que uma forma também é tipo a foto do Ainda Estou Aqui. Aquilo pra mim é simbólico. Quando a família tá destroçada por conta do horror que a ditadura fez com o marido e com a família como um todo. Mas a mãe resolve tirar aquela foto rindo, sabe? Sim. Eu acho que o racismo é uma merda, a exclusão social é péssima, mas a gente ainda tem que falar sobre isso, talvez dando risada, pra mostrar que eles não estão vencendo, sabe? Que eles estão tentando colocar a gente numa caixa da tristeza, da dor, do ódio, não sei o quê. Mas a gente vai refletir sobre todas essas coisas e mudar esse cenário rindo. Pô, excelente. Gente, eu não tenho nada para acrescentar depois desse encerramento. Foi magnífico. Então a gente vai encerrar por aqui. Foi um papo excelentíssimo. Nosso primeiro convidado. Muito obrigado. Hoje a Milena infelizmente não pôde vir, mas a gente teve aqui uma presença ilustre, maravilhosa, do cara talentosíssimo que, mano, eu tô muito feliz, velho. Da hora. Então é isso, a gente fica por aqui. Sigam as redes sociais, se inscrevam no canal da Perifacom, na TV Perifacom, né? Seu arroba? Anderson Shon. Anderson SHON. O que as pessoas encontram no seu perfil? Então, no meu perfil vocês vão encontrar muita coisa sobre literatura, muita coisa sobre poesia, muita coisa sobre HQ, e eu faço vídeos analisando a cultura pop a partir de um olhar racial. Eu tento fazer a mesma coisa, mas sem esse charme todo. Sigam aí, @omanueltaylor, e a gente se vê na próxima. Nós.